Oi, oi, gente, eu sou a Beca E eu sou a Cecília. e a gente tá aqui pra falar sobre... Exageros na hora de se vestir. Nós vamos falar um pouquinho para meninas cristãs sobre como elas devem se portar na hora de se arrumar para ir para a igreja, na hora de se maquiar, escolher uma roupa. Isso aí. Eu chamei a Ceci porque ela tem um blog e eu achei super interessante abordar sobre a questão do estilo. Não o estilo cristão, mas o estilo que todas as meninas deveriam abordar. Exatamente. Você pode muito bem ser estilosa, vestir uma roupa que está na moda, mas sem deixar de ter santidade na hora de se vestir. Isso. E em relação a exagero com a saia, conte. Bom, a gente fala muito do tamanho da roupa, porque, é claro, Deus olha o seu coração, mas é preciso que você tenha um cuidado na hora de olhar esse tamanho, porque você é preciosa para Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo e ele não é para ser mostrado a qualquer um assim, de qualquer maneira. Então, na hora de se vestir, olha sempre o tamanho da sua saia, se não tá muito curta, se não tá mostrando demais, se não tá colada, dá uma olhadinha sempre. Isso. Em relação ao decote, Decote também, mesma coisa. Se tiver muito decotado, põe uma blusinha embaixo. tipo eu. Ó, o meu também, esse aqui eu ganhei. Pois E é. coloquei uma coisinha embaixo, porque era até aqui o decote. Então a gente tem que saber equilibrar isso. Porque é até desagradável, é meio constrangedor, né? Às vezes a pessoa tá passando, vê ali, é estranho. É difícil até pros homens, né? Exatamente. A gente tem que... A gente às vezes culpa os homens por, né, não sei. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também de não querer mostrar além do que é necessário. Exatamente. Tem que ser equilibrado dos dois lados, né? Isso. Tanto o homem como a mulher tem que cuidar. Exatamente. E em relação à maquiagem, eu não passei nada hoje praticamente. Bom, maquiagem. Eu acho assim, não é que é proibido passar, mas você não precisa exagerar. Não precisa disso. Seja mais natural. Às vezes você vai pra uma festa, tudo bem, você fazer uma coisa mais elaborada. Mas tem momento pra tudo. E assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Não convém você passar a maquiagem, colocar cílios postiços e brilho e não sei o que pra ir pra igreja. Não precisa disso, entende? A sua beleza, ela não deve estar nos penteados, nas joias, no exagero, mas no seu interior, que é o versículo bíblico, tá lá em Provérbios. E a mulher que é do Senhor, ela tem essa sabedoria na hora de usar tudo isso. O discernimento tanto para tomar atitudes e também para escolher a roupa que vai usar. Exatamente. E eu gosto muito de batom. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu gosto muito de batom extravagante, de batom escuro. Mas eu sempre procuro, quando eu vou exagerar um pouquinho no batom, eu exagero menos nos olhos. Isso. E eu não gosto de exagerar nos olhos, porque... Eu também. Não sei. Eu também gosto muito de batom, muito mesmo. Eu geralmente também uso batom mais escuro assim, mais forte, né? E eu também faço isso, sempre equilibrando. Poder pode, mas como eu falei, tem momentos, né? Mas o certo é esse mesmo. Exagerou na boca, diminui no olho. Exagerou no olho, diminui na boca. Sobre o tamanho de decote, de saia que a gente estava falando, eu separei aqui em Mateus 18:7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Que é isso? Se você sabe que aquilo vai fazer o seu irmão tropeçar, então não faça, sabe? Se o seu olho escandaliza o seu irmão, Isso, arranque. A mesma coisa tem lá, acho que em Coríntios, que fala, se eu como carne e o meu irmão se escandaliza, então eu não vou comer. Você ele fala isso no blog. Se a roupa que eu visto faz o meu irmão se escandalizar, então eu não vou vestir mais, sabe? Eu vou ter essa noção, vou ter a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo para saber que eu não preciso mostrar o meu corpo para ninguém. Além de tudo, Deus te fez para que você seja entregue para o seu marido. Então, guarda o seu corpo. É verdade. Provérbios 11:16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Quem tem uma riqueza, quem tem uma joia muito preciosa, guarda assim, né? De um jeito inexplicável. Isso. E assim a gente tem que ser com o nosso corpo, com o templo do Espírito Santo. Com o que o Senhor nos deu. Que a gente guarde assim, com carinho, com muito amor. Lá no fundinho mesmo do coração. Isso é muito importante.
Tem valores que com o tempo são perdidos, mas a gente precisa trazer à tona, porque a nossa geração precisa tomar conhecimento daquilo que é necessário. Isso não é uma coisa... Não vejo como uma coisa boba, não vejo como religiosidade na questão de se vestir, até mesmo porque isso não vem só de princípios, vem também de algo nosso, né? Uma coisa que a menina tem que se guardar, independente de religião, independente, né? Enfim, mas todos nós somos livres para vestir aquilo que queremos. Em relação à saia, não é saia curta nem nada não, mas eu gosto muito de usar saia rodada. Só que esse final de semana eu tive uma complicação, porque eu usei um vestidinho e o púlpito era muito alto, só que eu não sabia que o púlpito era alto. Eu fiquei imobilizada na hora de cantar. Acontece isso mesmo. O que eu faço? Sempre que eu tô de vestido, de saia, eu uso um shortinho por baixo, que ele é próprio pra isso. Ele é de tecido mais fino, então ele não marca calcinha nem nada, entendeu? E ele não marca também nas pernas, então você fica livre pra, por exemplo, você que tem que subir no altar sempre, é desconfortável mesmo. Então você usa, não mostra nada e também você fica tranquila, confortável. Acontece também, né, às vezes a pessoa cair, tropeçar. Acontece. Quem nunca? Pois é. Já aconteceu de gente na nossa igreja hoje desmaiar. Pois é, já a pessoa estivesse sem. Pois é. E em relação... A gente tá em que estação? Olha, vai ficar. A gente tá em que estação? Agora, dia 21, entra a primavera, né? E quais cores são mais favoráveis pra primavera? Eu não sei nada disso, eu só uso preto. Bom, de tendência, no primavera, verão geralmente vem cor muito forte. Nesse até veio, mas assim, até que diminuiu. É mais laranja, verde, aquele azul bem escuro, que é o azul caneta, bem forte, aliás, não é nem escuro. Bic? É, tipo isso. E o preto também, tá usando, tá? Pode usar. Ai, eu amo. E assim, as cores mais clarinhas também, as candy colors, que é aquele azul bebê, rosinha claro, também tá bem alta, pode usar. Ai, eu gosto muito. Estampa geométrica, estampa étnica, renda, tudo tá em alta. A gente vai separar uns exemplos pra colocar aqui, porque nem eu sei quem você tá falando. Eu sou uma pessoa muito desligada em relação a estilo. Eu olho as roupas que eu usava antigamente e falo assim, Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Quem deixou? Eu usava rosa fluorescente com laranja fluorescente com nossa, misturava um monte de coisa. E os batons que o Gabriel odeia, eu usava. Era uma coisa assim, que eu precisava me tocar. E eu vejo uma coisa muito importante, que são os referenciais hoje em dia. Eu comecei a ser um pouco mais feminina, porque eu só usava moletom, que eu amo ficar confortável. No Raul eu tive que me arrumar mais um pouco, então isso foi uma sementinha que foi plantada em mim. Mas os exemplos que a gente tem hoje, como a Daniela Araújo, a Gabriela Rocha, tantas pessoas aí, que elas fizeram indiretamente brotar esse lado mais feminino aqui. A gente precisa ser feminina, a gente precisa sim se cuidar do cabelo. Isso não vejo como vaidade. Não. Deus quer que a gente se cuide, Deus te fez pra ser bonita. Isso. Entende? Então cuida do que ele te deu, do seu cabelo, do seu rosto. Cuida mesmo. Se você tiver a chance, sempre cuide. Seja sempre bonita. Pintar a unha, que eu não pintava. Os meninos da produção sempre questionavam porque da minha unha sempre tá ruída ou esmalte pela metade. E assim, se os meus amigos falam isso, como é que eu vou conseguir achar alguém no futuro que goste de mim? É tudo bem que a gente precisa procurar o que tem dentro da pessoa, mas o que vem... As meninas precisam cuidar do que tem do lado de fora. A primeira impressão é que fica, né? Exatamente. Então, você tem que estar sempre bem cuidadinha, porque, claro, depois que a pessoa te conhecer, é diferente. Ela tem que te aceitar de manhã com a cara toda amassada. Eu sei que isso é um assunto que muitos não abordam, né? Falar sobre uma pessoa que vai te escolher e tal. Mas é um assunto que precisa ser comentado, né? Com certeza. Preparar as nossas meninas lindas, maravilhosas pra servir a Deus e sempre se sentir bem, independente do que as pessoas dizem. A sociedade tem implantado um padrão de beleza que às vezes é desconfortável pra gente, né? E eu vejo o importante é perguntar pra Deus, assim, Deus, será que eu tô bonita hoje? Ele com certeza vai responder que sim. Você pode estar assim, cheia de espinha, cheia de... toda querendo ficar de moletom. E Deus vai dizer, sim, que você é bonita, não se preocupe com o que as pessoas falam.
nunca inveje ninguém por aquilo que ela tem, por aquilo que ela deixa de ter, enfim. Não tem como invejar aquilo que a pessoa não tem, né? Mas enfim, mas você olha assim, tipo, ai, queria tanto ser como essa pessoa. Mas não, na sua singularidade é onde Deus quer agir. Onde as pessoas vão ver Deus através de você. Exemplo, você é uma pessoa muito eufórica. Você é um pouquinho mais calma de vocês duas. Né? Eu? Então, às vezes na minha euforia, de meu jeito brincalhão, ou meu jeito extrovertido, eu consiga chamar pessoas para o reino de Deus. E talvez com a calmaria da Carol, ela consiga atrair pessoas para Deus. Então, o que a gente quer deixar aqui hoje? Seja você mesma, não exagere. Exatamente. E sinta-se bem consigo mesma, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, às vezes, você não tá naquele padrão, mas Deus te fez daquela maneira. Então, cuide, assim, da sua saúde, seja bonita do seu jeitinho, que Deus te aceita como você é. E Ele é a única pessoa que precisa te aceitar e te amar, porque Ele é o amor verdadeiro, né? Ele é quem nos conforta, Ele é quem nos ama de verdade, do jeito que a gente é. Com as nossas falhas, com os nossos complexos, né? Que mulher é muito assim. E é isso. E é isso, gente. Isso foi um papo menina, mas também serve para os meninos. Vamos nos cuidar, vamos ser lindos para todo mundo, para Deus. E que Deus abençoe vocês. E coloque aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos, vocês meninas que se interessem por algum assunto. Vou trazer mais vezes a Cécia aqui pra gente tirar algumas dúvidas sobre moda. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cécia, por vir. Obrigada, Carol, por trazer essa. Estamos juntos. E você quer deixar alguma coisa nas suas redes sociais aí? Se vocês gostaram, podem acompanhar lá no blog cccabral.com.br/blog. E lá vocês vão achar as outras redes sociais minhas, Instagram, Facebook, YouTube, em breve também vou estar lá. E eu espero que vocês gostem. Curte muito esse vídeo, compartilhe, se inscreva. Inscreva-se. E manda para suas amigas se você gostou, se você não gostou, mande também, porque, né? Gente, um grande beijo, Deus abençoe. Tchau, gente, foi um prazer.